Olá, meu nome é Júlio Godoy e hoje nós vamos falar sobre o módulo Workflow BPM do Dynamic. Para acessá-lo, primeiramente você deve acessar pela lateral esquerda o menu Configurar Processos. Neste menu é onde criaremos e modificaremos os processos. Eu vou pegar um processo que já está pré-configurado, que é o de reembolso de despesas de viagem, tá? Então você clica no link e ele vai para a área de apresentação do processo. Uma vez o processo apresentado, nós podemos configurá-lo, criar novas atividades, tomar decisões ou apenas configurar os componentes. Então vamos a elas. Cada área é representada por uma raia. Para adicionar novas, você deve clicar no botão Raias, adicionar raias, incluir o departamento, a cor dessa raia, a cor do texto e o tamanho que ele deve ocupar. Neste caso eu não vou incluir nenhuma. Bom, para incluir as atividades, os gateways e os eventos, nós devemos clicar com o botão direito, adicionar componente, atividade. Aqui nós podemos incluir uma nova tarefa ou um subprocesso. Nós podemos também incluir gateways, e os gateways podem ser exclusivos, ou seja, apenas uma decisão é verdadeira, sim ou não, é para a direita ou para a esquerda, pelo centro de custo A, B ou C e assim por diante. Gateway paralelo. Várias atividades vão ser executadas ao mesmo tempo por equipes distintas e que serão sincronizadas ao final da execução, através de um componente de sincronização, que recebe todas as atividades, aguarda a conclusão para dar seguimento no futuro. Gateway inclusivo. Este pode ter um range de opções e ou mais condições podem ser preenchidas, mas não necessariamente todas devem ser realizadas. Por exemplo, eu preciso que no mínimo existam 3 orçamentos para que eu consiga aprovar uma proposta. Porém, eu posso ter mais de 3, então eu posso colocar inúmeras opções e só quando 3 ou mais serem incluídas, ele consegue passar para frente, tá? Neste caso, apenas para este exemplo, nós vamos incluir uma atividade de revisão das despesas apontadas, tá? Hoje, o solicitante efetua uma solicitação de viagem que, uma vez avaliada e aprovada pelo administrativo, vem para o solicitante lançar as despesas, ele envia novamente para o administrativo validar se essas despesas estão ok. Hoje ele pode ser reprovado, aprovado e ele vai para o financeiro para fazer o pagamento. E agora a gente vai incluir a etapa de revisão. Então eu clico com o botão direito, adicionar componente, atividade, tarefa. Incluímos a nova atividade. E agora nós arrastamos para a posição em que esse componente deve ficar. Então ele é uma atividade do solicitante a fazer a revisão. Podemos salvar para gravar o posicionamento dele no componente. E agora nós vamos configurar, clicando com o botão direito, configurar componente. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é renomear. Então nesse caso eu vou chamar de revisão. Aqui é o texto que vai estar para ser exibido para o cliente, para o usuário. Aqui nós definimos o prazo em dias, então eu posso dizer que essa revisão deve demandar no máximo um dia. Ele tem um dia para revisar. Eu posso também colocar esse prazo em horas e também um prazo limite, ou seja, se passarem 24, 48 ou enfim 72 horas, eu consigo dizer para o gateway, dizer para a atividade enviar para o próximo processo automaticamente e aí nesse próximo processo efetuar uma tratativa. Eu posso pedir para exibir ou excluir o gráfico do processo na execução. Eu posso dizer que este processo vai ter um SLA, ao invés de um prazo fixo, vai ser através de um campo no formulário. Por exemplo, eu coloco uma data para vencimento futuro. Então ele pega esse prazo através do campo e preenche na tela. Posso incluir
instruções para a revisão. Neste caso, eu vou falar, olha, revisar as despesas apontadas mediante feedback do avaliador, certo? Bom, como essa é uma atividade do tipo tarefa, eu vou definir apenas o destino dela. Depois que a pessoa fizer toda a avaliação e a correção, para onde ele tem que mandar? Eu vou mandar ele lá para o gateway de despesas aprovadas, ou seja, eu vou devolver para o gateway onde o executante vai avaliar se essas despesas estão corretas, sim ou não, tá? Bom, configuramos os dados principais, agora nós vamos configurar os dados do formulário que acompanha o processo, ou seja, todo o nosso workflow acompanha um formulário que foi previamente criado e anexado a este processo, e agora nós vamos definir qual é o comportamento desse formulário. Os dados de cabeçalho ele não pode mais alterar, então eu marco para inativar esses campos. Então eu vou inativar aqui até os dados do cliente, tá? Então eu vou inativar todos esses dados. Perfeito. Vou permitir que os dados dos apontamentos possam ser alterados, incluídos ou removidos. Vou permitir que novas notas e comprovantes sejam realizados upload. E também vou permitir que ele possa preencher o campo de justificativa de revisão. Porém, ele não pode rejeitar. Então eu vou inativar esse campo e vou ocultar as considerações do financeiro, pois o departamento financeiro ainda não atuou nessa atividade. Nós podemos também definir quem deve receber notificação no andamento desse processo. Por exemplo, em caso de atraso ou de conclusão, quem deve ser notificado? O requisitante, os gestores e todas as entidades envolvidas, os aprovadores, enfim. Em caso de atraso, quem deve ser notificado? O executante? Nesse caso não vou colocar o executante, mas vou colocar o requisitante. Por exemplo, ele deve ser avisado, a gente deixa 2 horas de tolerância, por exemplo. Mas começa a avisar também 2 horas antes, então ele pode cortar a parte da tolerância. Bom, os gestores eu vou colocar, por exemplo, um pré-aviso para que ele comece a ser notificado 2 horas antes de vencer, ou seja, antes de isso gerar um problema, ele já me notifica e me avisa, olha, uma atividade está para vencer e pode gerar impacto. Consigo criar listas de tarefas, por exemplo, conferir os comprovantes. Eu posso inclusive incluir um link para uma outra página ou para um outro processo onde a gente pode fazer essas conferências e definir se essa é uma atividade obrigatória ou não. E também posso dizer para ele conferir os dados dos lançamentos, ou seja, todas as despesas apontadas devem ser conferidas mediante orientação da equipe de análise. Também podemos incluir um documento de referência, por exemplo, se eu tenho uma política de despesas, eu posso simplesmente vir aqui e anexar essa política. Vou pegar um documento de exemplo aqui, vou pegar este documento aqui. Bom, depois de todo o processo, a atividade configurada, nós vamos salvar. E o que ele vai fazer nesse momento? Bom, ele ligou a saída dele com a setinha entrando no gateway. Mas como é que esse processo chega para a revisão? Bom, eu tenho que configurar o outro componente, que é o que vai dar origem àquela atividade, tá? Então eu entrei no gateway e vou colocar mais um botão para a decisão. E isso aqui é muito importante. Eu posso ter decisões manuais ou decisões automáticas. Nesse caso, eu vou incluir uma decisão manual, que diz o seguinte: cria para mim um botão na tela em que o texto seja igual a revisar. Se eu clicar no botão que vai se chamar revisar,
manda para mim lá para a atividade de revisão. Porém, eu poderia criar uma regra que me dissesse, olha, se o valor do adiantamento for maior ou igual a R$1.000, então manda lá para o meu diretor fazer a aprovação, ou bypassa algumas atividades, enfim. A gente consegue criar regras automáticas, onde o próprio sistema decide, ou regras manuais, onde o avaliador consegue decidir. Tá ok? Então, agora a gente já configurou o caminho e ele vai automaticamente criar a seta para criar o fluxo. Então, nesse caso, ele sai das despesas aprovadas, entra em revisão, a realização sendo realizada, ele devolve para o gateway e para o administrativo poder avaliar se essas revisões e correções foram efetuadas e realizadas corretamente. Bom, essa era a parte básica de configuração, para que vocês tomem ciência e conhecimento. Mais informações vocês podem acompanhar pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso material institucional. Dynamic Smart Business.